Você conhece o comportamento de compra dos seus clientes? Você sabe me dizer, por exemplo, quantos clientes novos o seu produto traz todos os meses? Dados são fundamentais para uma boa gestão de produto. E conhecer bem o comportamento dos seus clientes vai fazer com que você tome decisões melhores. Se você precisa fazer esse tipo de análise e não sabe como, nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer estudos de aquisição de novos clientes com Python. Então, o que a gente vai fazer hoje é classificar os nossos clientes em clientes novos, ou seja, aqueles clientes que estão fazendo a compra pela primeira vez, e clientes ativos, que são aqueles clientes que já compraram 2 ou mais vezes. Com isso, a gente consegue gerar um gráfico e entender mês a mês daqueles clientes que estão comprando, quantos clientes a gente está conseguindo adquirir novos todos os meses e quantas compras foram feitas por clientes que já eram clientes antes. Então, sem enrolação, vamos colocar a mão na massa. Aqui a gente tem então uma planilha onde estão os nossos dados. E os nossos dados basicamente são transações de compras que foram feitas de um determinado produto. E os nossos dados basicamente têm 2 colunas, que é a identificação do cliente, o User ID, e a data de compra. O nosso trabalho aqui vai ser identificar quando que esses clientes fizeram a primeira data de compra e mês a mês a gente classificando quem são os clientes novos que estão entrando pela primeira vez e quem são os clientes que já são clientes recorrentes, que já são clientes ativos. Então vamos para o Python e a gente vai começar importando as nossas bibliotecas. Hoje a gente vai trabalhar com o Pandas para fazer toda a parte de manipulação de dados. A gente vai trabalhar também com algumas bibliotecas de datas. Como a gente tem a data de compra, a gente vai ter que fazer algumas manipulações para identificar. Poxa, se aquela data é a primeira data que aquele cliente está comprando, se não é, a gente precisa dessas bibliotecas para conseguir fazer essas manipulações com dados de data. E também eu importei o Matplotlib aqui que eu quero mostrar um gráfico para vocês no final, quando a gente terminar os tratamentos que a gente precisa fazer. Bom, primeira coisa então é importar os nossos dados. A gente então importa os nossos dados para um data frame, para uma tabela que a gente vai chamar de DF. Aqui a gente chama o método do Pandas readExcel, passa o nome do arquivo e beleza, importou, vamos dar uma olhadinha. Então, zero novidade aqui, ele importou todos os dados conforme a gente viu ali na planilha de Excel. Como a gente quer analisar os clientes novos que estão entrando todos os meses, a gente precisa trabalhar com a data de compra para obter a primeira compra de cada usuário para identificar, pois quando aquele cliente fez aquela compra, será que ele é um cliente novo ou ele não é um cliente novo? Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar a nossa coluna de data da compra num formato datetime para a gente conseguir fazer as manipulações de datas que a gente precisa, beleza? Agora, a gente vai precisar obter a primeira compra de cada usuário para saber quando que foi que aquele determinado cliente comprou pela primeira vez com a gente. Então, para a gente fazer isso, a gente vai criar uma variável chamada primeira compra e essa variável vai ser um agrupamento da nossa tabela principal, onde eu agrupo cliente por cliente. Então eu faço um agrupamento de user ID, onde eu pego o menor valor de data de compra, ou seja, o menor valor de data de compra é a primeira compra. E aí eu dou só um reset index para ele começar a contagem de novo. Deixa eu rodar aqui para ficar mais claro. Então, olha, aqui, o que ele fez? Ele criou uma nova tabela chamada primeira compra,
e nessa tabela eu tenho para cada cliente a primeira data de compra. Então, para o cliente 1, a primeira data de compra dele foi em janeiro de 2023, para o cliente 2, mesma coisa, para o cliente 3, cliente 4, o cliente 5, a primeira data de compra dele foi em fevereiro de 2023 e assim sucessivamente. Agora, vamos só renomear essa coluna aqui para ficar a coluna se chamar primeira compra. Então, o que eu faço? Dou um ponto columns e passo os nomes das minhas colunas. Vamos rodar e se a gente ver de novo, legal. Nossa coluna já está com o nome certinho. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar essa variável, essa tabela que contém todas as primeiras datas de compra de cada cliente com a nossa tabela principal. É como se a gente estivesse fazendo um PROC-V entre duas tabelas diferentes ou no SQL fazer um join para juntar também duas tabelas diferentes. No Python, o método da gente fazer isso é o método merge. Então, deixa eu comentar o que a gente vai fazer aqui. Vamos mesclar as duas colunas. Para a gente fazer isso, no Python, para juntar duas, para cruzar dados de duas tabelas diferentes, a gente usa o método merge. Então, a nossa tabela principal, a nossa tabela df, vai ser igual ao cruzamento entre a tabela df com a nossa tabela de primeira compra. E qual que é a chave forte para a gente fazer isso? O código do cliente. Vamos rodar. Legal, então agora a nossa tabela já está com os dados de data da compra e data da primeira compra. Então, se a gente olhar aqui, ó, cliente 2, por exemplo. O cliente 2 fez uma compra em 1º de janeiro de 2023 e outra compra em 1 de junho de 2023. Então, se a gente olha a coluna de primeira data de compra, a primeira compra dele foi em janeiro de 2023. Beleza, então tá certo o que a gente fez aqui para identificar a primeira data de compra. Com isso, a gente já consegue identificar se o cliente é novo ou se o cliente é um cliente já ativo, que já comprou com a gente outras vezes. Então, vamos fazer isso agora. A gente vai identificar clientes novos. E qual que é o critério para a gente identificar se um cliente é novo ou não? Eu vejo ao longo de um mês inteiro se dentro daquele mês ele fez alguma compra e se dentro daquele mês é o primeiro mês que ele está fazendo uma compra com a gente. Então, vamos pegar um exemplo aqui do cliente número 230. O cliente número 230 fez a primeira compra dele com a gente em setembro de 2023. E ele também fez outra compra em outubro de 2023. E aqui a gente está identificando se a primeira data da compra dele, que foi setembro de 2023. Só que se ele tivesse também feito uma compra, por exemplo, no dia 2 de setembro, eu também ia considerar que aquele cliente é novo nessa transação. Por quê? Porque eu estou olhando dentro dos meses. Então, quando muda de um mês para o outro, já não considero mais esse cliente como novo, mas dentro daquele mês eu considero ele um cliente como novo, não importa se ele tenha comprado uma ou mais vezes. Então, se a gente considera o mês, o que a gente precisa é identificar o mês da primeira compra. Então, pegar dentro da nossa variável First Purchase Date o mês que o cliente realizou aquela compra. Para fazer isso, a gente usa o método dt.toPeriod e passa o período que a gente quer obter dessa variável. Então, aqui a gente obtém o mês e o ano dessa coluna primeira data de compra. Então, vamos rodar esse método aqui e vamos chamar nossa tabela para ver como ficou. Então, olha, veja que a gente criou uma nova coluna onde a gente obtém o mês e o ano da primeira data de compra. Legal. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa
para nossa data da compra, da data da transação. Então, eu vou pegar para a data da compra, a data da transação, eu vou criar uma nova variável que captura o período, o mês da data da compra. Então, vamos fazer isso e ver aqui o que ele fez. Beleza, olha aqui então. Veja que a gente criou duas novas colunas. Então, primeira data da compra, que é o mês da primeira compra que ele fez, e o mês referente àquela transação. Então, vamos voltar ali para o nosso cliente 230 novamente. Então, ó, ele fez uma transação em setembro de 2023. E essa é a primeira vez que ele está comprando. Então, o meu mês da primeira compra é setembro de 2023. Quando ele fez a outra compra em outubro de 2023, veja que a meu purchase month, ou seja, a minha data da compra que a gente está analisando é outubro de 2023, mas a primeira data da compra é setembro de 2023. Como a gente vai classificar se esse cliente é novo ou não? Justamente fazendo uma comparação entre essas duas colunas. Se o primeiro mês, o mês da primeira compra for igual ao mês que aquele cliente está comprando, ele é novo. Agora, se for diferente, ele já não é mais um cliente novo, que é exatamente esse caso. Em setembro, o mês da compra com o mês da primeira compra são iguais, então esse cliente é novo. Quando ele comprou de novo em outubro, ele já não era novo, porque ele estava fazendo uma compra em outubro, mas o mês que ele fez a primeira compra dele era em setembro. Para fazer essa comparação, a gente vai criar uma nova coluna na nossa tabela, onde a gente vai falar, é um cliente novo? E essa coluna vai ser preenchida com a comparação entre essas duas outras colunas. Ou seja, se o mês da primeira compra for igual ao mês da compra, ele preenche como true, como verdadeiro. Se não, ele preenche como falso. Esses dois sinais de igualdade é justamente uma comparação, é um sinal de comparação entre esses dois valores. Vamos rodar. Aqui, então, ele já criou a nova coluna e perceba que ele fez exatamente essa comparação. Ó. O mês da primeira cliente 1, mês da primeira compra é igual ao mês que eu estou olhando, então é um cliente novo. A outra transação dele já não era igual, ele marcou como falso. A outra transação do cliente 1 ele já viu como falso também. Então agora a gente já tem a classificação se o cliente é falso, ou se o cliente ele é um cliente novo, ou se aquele cliente já fez alguma outra compra anteriormente. Agora, então, para classificar se esse cliente que está fazendo aquela compra é um cliente ativo ou é um cliente novo, a gente vai criar uma nova coluna chamada status do cliente. Então, eu vou colocar primeiro, atribuir a esta coluna o valor de ativo e para os clientes que são novos, eu atribuo o valor de cliente novo. O que eu estou fazendo aqui, então? Primeira coisa, eu vou criar essa coluna e atribuir o valor de ativo. Então, para todo mundo, ele vai ser um cliente ativo. E aí, como eu quero diferenciar ativos de clientes novos, eu vou fazer mais uma comparação. Então, eu vou localizar dentro da minha tabela onde os valores de cliente novos seja verdadeiro. Para esses casos, a minha coluna de status do cliente vai ser igual a novo. Então, vamos rodar aqui. Perfeito, ó. Então, aonde meu cliente, minha coluna é um novo cliente, é igual a verdadeiro, o meu status do cliente é novo. Onde é falso, o meu status do cliente é igual a ativo. A gente consegue melhorar estas classificações. A gente pode, por exemplo, começar a avaliar, poxa, tá, mas esse cliente ele é um cliente ativo
mas ele estava quantos meses sem fazer uma compra comigo? Será que ele ficou muito tempo sem comprar e está voltando agora? E então ele seria um cliente reativado? Ou o próximo passo aqui seria quanto tempo faz que esse cliente, que era um cliente ativo, não compra comigo? Será que ele ainda é cliente ou ele já deixou de ser meu cliente? Ou ele já é um que a gente chama de churn? Então é uma outra coisa que a gente tinha que olhar. Aqui a gente quer ver uma métrica de aquisição, que é quantos clientes novos eu estou trazendo todos os meses. Por isso que eu só fiz essa separação entre clientes novos e clientes ativos. Aqui então agora, beleza, com isso eu já consigo criar um gráfico. Então eu vou gerar um gráfico aqui no Python, onde eu consigo ver essa distribuição de clientes novos versus clientes ativos ao longo dos meses. Gerar gráfico no Python é um pouco complicado. Olha o tanto de código que a gente tem que colocar aqui para gerar um gráfico que é relativamente simples. Então, o que eu vou sugerir aqui é da gente pegar esses dados que a gente gerou, que a gente tratou e que a gente gerou, e exportá-los para uma planilha de Excel onde a gente vai conseguir trabalhar e gerar gráficos de uma maneira muito mais fácil. Legal. Gente, o que eu fiz aqui foi simplesmente importar a nossa planilha de Excel no Power BI e gerar um gráfico de colunas, onde eu divido mês a mês quem são os clientes novos e quem são os clientes ativos. Então, se a gente olhar um pouquinho melhor, tentar entender o que está acontecendo aqui, a gente vê que em janeiro, que é onde começa o meu histórico de dados, basicamente todos os clientes que entraram são clientes novos. Eu tive 16 clientes novos. Desses 16 clientes, em fevereiro, 12 voltaram a comprar comigo, ou seja, 4 não voltaram a comprar comigo, e entraram mais 16 clientes novos. Em minha base de clientes, que era 16, minha base total de clientes agora é 32. Dessa minha base de 32 clientes que eu tenho, em março, apenas 14 deles compraram comigo. E eu ganhei mais 12 clientes novos. Da minha base total de clientes, em abril, apenas 10 clientes voltaram a comprar comigo. E eu ganhei mais 16 clientes novos. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a nossa capacidade de aquisição de novos clientes, ela está se mantendo constante ao longo dos meses e ela está até aumentando. Só que chega um período que ela começa a baixar, né? Em agosto ela baixa bastante, em setembro tem uma queda gigantesca e aconteceu algo de errado em outubro, novembro e dezembro que eu não adquiri nenhum cliente novo. Da mesma maneira, a gente tem que olhar com mais carinho para essa barra azul claro. Por quê? Porque a gente precisa ver o quanto que a gente está conseguindo reter dos clientes que a gente está trazendo e quantos clientes estão indo embora. Que é aquela análise de retenção, de quanto a gente consegue reter, e de churn, de quantos clientes estão deixando de ser meus clientes, estão indo embora, tá tendo uma evasão de clientes. Então, o próximo passo dessa análise seria, beleza, de todos os clientes novos que eu estou conseguindo trazer ao longo dos meses, quantos desses clientes eu consigo reter? E quantos desses clientes estão indo embora, estão deixando de ser meus clientes? Da mesma maneira, eu preciso analisar um pouquinho melhor os clientes ativos para saber, será que aquele cliente está na iminência de ir embora? Ou será que ele é um cliente que ficou muito tempo sem comprar comigo e por algum motivo voltou? E começar a criar estratégias e tratativas para cada um desses clientes. Para clientes que já estão comprando comigo de maneira recorrente há um certo tempo, de clientes que estão na iminência de deixar de se tornar de clientes e de clientes que efetivamente foram embora e deixou de ser um cliente. E essas análises são justamente a continuação desse trabalho aqui que a gente vai fazer nos nossos próximos vídeos. Galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser ter acesso ao programa completo, a todo o código que a gente fez aqui, eu vou deixar o código disponível aqui no link da descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like,
e se inscrever no canal. Nesse canal eu compartilho técnicas, insights, ferramentas que fazem o meu trabalho melhor e que eu acho que são importantes para você também. Então, se você acha que esse tipo de conteúdo é relevante para você, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão, alguma métrica que você queira analisar e não sabe como, deixa aqui nos comentários para a gente trocar ideia. Eu devo fazer uma continuação desse vídeo, que é justamente a parte que faltou aqui de análise de retenção e evasão dos clientes. Então, se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários, dá um joinha nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Oi. Você não se aguenta, né? Você não se aguenta, né? Você não se aguenta, né? Que você quer? Que você quer? Que você quer, vidinha?